E aí, galerinha que me acompanha aqui nesse canal, sempre que eu posso, eu passo aqui e gravo um vídeo. Por mais que a minha vida seja muito intensa, né? Quase não tem tempo para nada, mas sempre que eu posso, eu passo aqui para deixar uma mensagem de vida, de alegria, de ânimo para a sua vida. E hoje eu quero tratar a respeito de um assunto muito importante, discutido em muitas igrejas. Basicamente, esse assunto que eu vou falar, ela se divide em arminiano e calvinistas a respeito de uma tese diferente de interpretações da Bíblia. E isso vale tanto para você que frequenta uma igreja há muito tempo, para aquele que nunca foi numa igreja, por exemplo. E o que me motivou a gravar um vídeo a respeito desse assunto foi uma discussão que eu estava tendo com um pastor de uma igreja, de uma determinada denominação, que eu não quero aqui falar o nome, e entenda que eu não quero tomar partido, tá? A respeito do que eu acho que é certo e o que é errado. Então, basicamente, eu vou tratar a respeito de calvinismo, de arminiano, de predestinação, de livre-arbítrio e de escolhas, de meritocracia no que tange à salvação. Então, na discussão que eu falei a respeito do pastor que eu estava tendo, nós estávamos debatendo a respeito de livre-arbítrio. Ou seja, se uma pessoa é salva, é porque ela escolheu. Esse é o ponto que ele defendia. Eu, totalmente oposto, defendi que se uma pessoa é salva, foi porque a fé que ele tem é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Ou seja, se eu sou salvo, é pela fé em Jesus Cristo. Isso é até um tema da reforma protestante. E obviamente está muito claro, Paulo fala muito bem claro isso a respeito lá em Romanos, fala que, olha, a salvação é de graça mediante a fé, e a fé em Jesus Cristo. Só que depois ele fala que a fé é dom gratuito de Deus. E tem essas discussões, né? Ah, tem um lado que fala que a salvação a gente ganha, mas a gente tem que cuidar para não perder, ou a gente tem que ficar dando manutenção, como se tivesse comprado um carro, e aí você tem que. Ou então, suponhamos que você ganhou um carro, tudo bem, você ganhou. Só que agora você tem que dar manutenção, você tem que trocar óleo, pastilha, você tem que colocar combustível, você tem que trocar o pneu de vez em quando, tem que levar na oficina, tem que lavar. Então eles atribuem esse presente como se fosse a salvação, mas você tem agora que mantê-la, ou seja, tem que sustentar. Muito bem. Eu parto do princípio que se eu posso perder a salvação, então eu perdi. Então você pode fazer uma pesquisa rápida em algumas denominações de igrejas a respeito da salvação, da certeza da salvação dessas pessoas. E aí, muito provavelmente ela vai dizer, não, não sei, será? Ou seja, foi perguntado a um grande homem de Deus se pode perder a salvação. E a resposta dele foi brilhante, eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, depende. Se foi você que ganhou a salvação, então você pode perder. Agora, se foi Deus, não. Deus não pode perder. Então, as pessoas têm essa ideia de que, pronto, se eu não posso perder a salvação, então eu vou pecar. Assustadoramente. Muito mais do que eu pecava quando eu não era salvo. Então, Paulo, prevendo isso, ele fala assim, então, se a salvação é de graça, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então agora vamos pecar muito mais ainda, porque aí se a gente pecar muito mais, vai ter muita graça. Paulo faz esse questionamento? Absolutamente não. Não sei se você lembra daquele episódio que Jesus entra na casa do fariseu e tem uma mulher que a Bíblia intitula ela de pecadora. Ou seja, ela era muito pecadora. Na visão da sociedade, era muito. E Jesus conta a parábola de uma pessoa que foi perdoada por um pequeno pecado e a outra que foi perdoada por um grande pecado. E aí Jesus pergunta para o fariseu, quem você acha se sente mais amado? O fariseu, obviamente, responde, é quem foi mais perdoado é que vai se sentir mais amado. Só que presta atenção, Jesus, em momento algum, argumenta que o fariseu tinha pouco pecado e que aquela mulher tinha muito pecado. Porque aquela mulher, na verdade, aquela mulher tinha consciência de que ela era muito pecadora. Então, quando nós temos essa consciência que nós somos muito pecadores e não temos possibilidade nenhuma de ser salvos, aí encontramos a graça de Deus. Por isso que lá em Mateus 5 fala assim, olha, bem-aventurados os humildes de espírito. O que significa isso? É aquela pessoa que sabe que não tem mérito algum diante das suas obras. Ou seja, ela é muito pobre para ser salva ou para ganhar qualquer coisa diante de Deus. Então, vamos continuar esse raciocínio. Já adianto que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que os outros, porque eu quero trazer clareza a respeito desses aspectos, a respeito daquilo que eu partilho da interpretação lógica da Bíblia. Então vamos partir do princípio que Deus ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Deus é onipresente, ele pode estar em todos os lugares.
Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Tem gente que acha que Deus fica militando, ou seja, brigando com o diabo. Ou seja, tem gente que acha que o diabo fica lutando com Deus, de igual para igual, mas não. Deus ele pode simplesmente pensar e o diabo, se fosse matéria, se dissipar em átomo, ou se é um espírito, sei lá, virar fumaça. O diabo não tem poder nenhum. O Spurgeon fala que até o diabo é diabo de Deus. Então Deus ele tem todo o poder. Ele não tem inimigos. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo é inimigo das pessoas. Então, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Esses são os 3 atributos principais de Deus. Ou seja, então, logo, eu subentendo que Deus pode fazer o que ele quer, quando ele quer. E aí tem um coach agora na atualidade, né, que fala que Deus não está no controle. Ele é muito famoso e tem um vídeo que ele fala assim, olha, Deus não está no controle de tudo. E ele argumenta que se ele estivesse no controle da sua vida, obviamente, a sua vida não estaria, nas palavras dele, uma merda, uma desgraça. Olha, Deus está sim no controle absoluto de todas as coisas. Olha, porque se ele não estivesse no controle, ele não seria Deus. Então, voltando àquele questionamento a respeito de livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio total, então, obviamente, eu sou Deus. Deus não é Deus. Então, nós temos realmente um poder de escolha em alguns aspectos, ou seja, num determinado limite. Se eu levanto amanhã, eu posso decidir se eu vou escovar os dentes ou não, se eu vou tomar café ou não, se eu vou tomar leite, se eu vou trabalhar ou não. Eu tenho essa faculdade de escolha, essa opção de escolha. Mas eu não posso dizer que daqui a 5 anos eu vou estar em tal lugar. Igual esse mesmo coach fala, olha, daqui a 5 anos você pode estar ali, daqui a 10 anos você pode estar acolá. Não pode. Uma prova cabal disso, incontestável, é essa pandemia. Quantas pessoas imaginavam que isso ia acontecer? Olha, mas fechou tanta coisa. Então, se você é tão livre, como que você pode entrar em lugares sem máscara? Por exemplo, sua casa. Se você tem uma casa, você tem que pagar o IPTU. Se você não pagar, o Estado toma. Então, sua casa não é sua casa. O seu carro, se você não pagar o IPVA, o Estado toma. Deus pode te dar uma certa liberdade para você fazer determinadas coisas, mas até sua liberdade tem um limite. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Que livre-arbítrio Jonas teve quando falou que não ia para Nínive evangelizar. Só que aí Deus falou, você vai. E aí Jonas tomou outro rumo, tomou um outro barco. O que Deus fez? Afundou o barco e mandou um peixe pegar ele. Jonas não teve opção. Quando Deus determina, acabou. Deus determinou para Moisés, olha, você vai libertar meu povo. Pronto. Não tinha outra pessoa. Ah, mas Moisés veio com desculpa. Por que você não manda outra? Eu não sei falar, eu sou gago. Eu sou pequeno, não sei o que, sou fraco, não tem nada. Deus não disse, ah não, então realmente eu errei. Eu vou vou procurar outra pessoa. Não, Deus declarou que ia ser Moisés e pronto. Quando Deus determina, acabou. Olha o apóstolo Paulo, ele mesmo falou, ai de mim se não pregar o evangelho, não tem opção. Deus chamou, antes mesmo de Deus falar com o apóstolo Paulo, ele já tinha falado para um profeta que ia fazer Paulo de um grande missionário, de um grande instrumento da obra. Paulo não tinha opção. Então, obviamente, eu tenho opções se eu vou estudar ou não, se eu vou trabalhar numa determinada área, sim ou não. Agora, se eu sou salvo, não tem opção. Eu não posso escolher se eu sou salvo ou não. Então, se eu sou salvo pela graça e a misericórdia de Deus que me alcançou. E em um determinado momento ele me achou, eu estava morto. Mortos não podem se salvar. Mortos não podem voltar à vida. Mortos não pedem ajuda. Mortos estão mortos. É Deus quem ressuscita. Então, obviamente, eu creio que sou salvo pela graça de Deus. Mas essa fé é dom gratuito. Você pode lembrar daquele jovem rico que Jesus conta a parábola dele. Olha, juntei muito, mais do que eu posso gastar. Então vou derrubar meus celeiros e construir outros ainda maiores. E aí Jesus, louco, é a única pessoa que Jesus chama ele de louco. Esta noite mesmo pedirão a tua alma. Ora, eu faço muitos planos, obviamente faço planos, tem muitas coisas que eu quero conquistar, mas eu não posso dizer que daqui a 5 anos vou estar em tal lugar, ou serei tal pessoa, ou vou estar em tal posição. Não. Pedro mesmo fala isso, olha, não diga isso, diga assim, ó, se Deus quiser, ou se Deus permitir, daqui a 5 anos vou estar em tal lugar. Quem me garante que daqui a 5 anos estarei vivo, ou estarei na mesma situação que eu sou? Então, se eu conseguir, se eu almejei, se eu conquistei certas coisas hoje, é graça, é dom de Deus. Então, eu quero finalizar essa discussão trazendo aquilo que eu acho
que é uma interpretação lógica. Ah, Sam, você é calvinista ou arminiano? Olha, obviamente, cada coração entende aquilo que foi chamado. Eu, particularmente, eu sei que eu não tinha possibilidade nenhuma de ser salvo, ou seja, de buscar a Deus. Na verdade, a Bíblia fala, olha, não há um que busque a Deus. Então, só por aí, você já pode tirar a sua conclusão. Não há um que busque a Deus. Todas as pessoas que vêm a Deus, que Deus pega e chama primeiro. E aí, esse negócio de predestinação, voltando ao assunto, porque tem gente que fala assim, ah, mas Deus vai mandar alguém para o inferno? Ora, as pessoas já nascem predestinadas e condenadas a ir para o inferno. Quem não vai para o inferno, ou seja, quem é salvo para o céu, essa pessoa é tirada do inferno. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas já nascem predestinadas a ir para lá. Quem não vai para lá é porque é salvo, é escolhido, separado. Por isso que a Bíblia chama o crente de santo. O santo é o quê? É separado, alguém que não está mais indo para o inferno, é um desvio de rota. Então todas as pessoas que nascem, já nascem predestinadas a ir para o inferno. Por quê? Por conta do pecado de Adão. E por conta disso, essa é a raiz. E aí, isso aí pode responder centenas de outras perguntas. Nossa, mas bebezinhos podem ir para o inferno? Por que bebezinhos morrem? Por que tanta guerra, tanta destruição? Se Deus está no controle de tudo, por que tantas coisas ruins acontecem? Tantas atrocidades, guerra, fome, miséria, doenças. Então, o vírus. Obviamente, olha, presta atenção. Deus está no absoluto controle de todas as coisas. Mas existe uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E existe uma vontade permissiva de Deus. Ou seja, que Deus permite por um determinado momento, por uma determinada causa, que talvez eu não sei explicar, mas ele permite. Mas isso não quer dizer que ele deixa o controle dessa situação. Vou te dar um exemplo prático. Se eu compro um carro, o carro é meu. Mas eu posso, por um determinado momento, emprestar esse carro. Mas eu ainda tenho o controle desse carro. Se eu falar assim, olha, eu quero que você venha hoje me entregar esse carro. Então, essa pessoa tem que me trazer. Suponhamos que eu esteja no banco do carona desse carro e a outra pessoa esteja dirigindo. Quem está no controle? A outra pessoa. Só que eu também estou no controle. Eu sou o dono do carro, então eu posso mandar parar. Ou posso mandar acelerar mais. Ou então, se a pessoa quiser ir para a esquerda e eu quiser ir para a direita, eu posso virar o volante, mesmo estando no banco do carona. Quem continua no controle? Eu. Nesse caso, Deus é o dono. Dono do ouro, dono do mundo, dono de tudo, cosmo, de tudo. Ele é o dono. Então, se algumas coisas não estão acontecendo conforme a vontade dele, é porque ele permite por um determinado momento. Ou seja, aquilo que aconteceu com o Jó. Perceba que é o diabo que faz as coisas com o Jó, mas é Deus que dá o limite. Falou, olha, você vai e toca nos bens dele, só. Aí o diabo vai lá e toca. O diabo vem e questiona, não, mas não foi o suficiente. Então tá bom, pode ir lá e tocar na saúde dele. Deus vai lá e toca. O diabo vai lá e toca. Perceba, é tudo um limite. Deus segura a corda do diabo. O diabo não tem opção de fazer o que ele quer na hora que ele quer. Não. É permissão de Deus. Então, tudo aquilo que eu estou falando aqui se resume nisso, exatamente nisso. A Bíblia é categórica em afirmar a soberania de Deus. Se Deus não é soberano, igual fala nesse livro aqui, ó, eleitos de Deus. R6 Pro, ele fala a respeito justamente disso. Olha, ele fala assim, ó, ele dá esse seguinte argumento. Se Deus não está no controle, então, logo, obviamente, logicamente, Deus não é Deus. Deus só pode ser Deus se ele estiver no absoluto controle. Então, parece que houve um desvio de rota quando Adão pecou. Ou seja, quando o mundo virou um colapso, quando começou a nascer espinhos, abrolhos, vermes, quando começou as coisas a darem aparentemente errado. Parece que Deus perdeu o controle da situação, mas não. Havia um cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Havia um plano B. Havia uma saída para Deus. Deus não simplesmente nunca, absolutamente nunca, perde o controle da situação. Então, quando esse coach fala que Deus não está no controle desse mundo, isso é uma grande mentira. E as pessoas que ouvem, elas acreditam nisso de maneira assim, nossa. Mas não tem esse versículo na Bíblia, não tem, de forma nenhuma. Tem a última página da Bíblia descrevendo as coisas que estão por vir,
que estão decretadas por Deus, que vão acontecer ainda, mas Deus decretou que vai acontecer e pronto. A batalha do Armagedon, de Gog e Magog, o arrebatamento, né, a abertura dos selos e tal, o milênio, toda aquela coisa, a grande tribulação, essas coisas vão acontecer porque Deus decretou. Se Deus não está no controle, essas coisas podem ser mudadas. Igual aquele seriado do Sobrenatural, né? Os irmãos ali, o Jim Chet e o Sam, tentando mudar o rumo da história, tentando impedir que o arrebatamento aconteça, que a grande tribulação, o fim do mundo. Mas essas coisas estão decretadas, ninguém pode mudar, nem o diabo. O diabo consegue saber que tem o seu fim decretado, a morte, o diabo e o inferno vão ser lançados num lago de fogo. Então, por um momento, por um determinado momento, eu não sei porquê essas coisas ruins estão acontecendo, mas tudo tem um prazo de validade. E é isso que me guarda, é isso que me leva. É isso que me leva em paz, em segurança. Porque se Deus não estivesse no controle das coisas, aí que eu não teria paz de jeito nenhum para sair de casa. Nossa, tantas coisas que acontecem, eu posso ser assaltado, posso ser atropelado, posso ser, sei lá, tantas pessoas que estão aí nesse mundo que são loucas, psicopatas. Ai, Deus me livre de eu sair dessa terra. Deus me livre de eu sair por aí, sendo que Deus não está no controle. E se eu pudesse perder a salvação? Ah, se eu pudesse perder a salvação, eu lutaria todos os dias para não perder. E eu, consequentemente, não viveria em paz. Eu não viveria, na verdade. Então, nós tivemos essa discussão na célula a respeito disso. Na célula da qual faço parte. De que se defendia a tese de que a pessoa, se ela desviar ou se ela parar de frequentar os ensinamentos da Bíblia, ela pode simplesmente desviar a rota e ir para o inferno. Ou seja, o anjo apagar o nome dela no livro da vida. Claro que muitas pessoas usam dessa tese, que já são salvos, que não podem perder a salvação, para desviar realmente e aprontar todas, com o argumento de que ela já está salva. Mas a pessoa que realmente passa por um nascimento genuíno, ela realmente tem um encontro genuíno com Deus, ela nunca, absolutamente nunca consegue mais viver no pecado. Ela peca, ela passa por um momento ruim, ela não consegue pecar em paz. Passei mesmo por isso. É uma genuína conversão, quando você consegue realmente descrever se a pessoa é realmente convertida ou não, ela não consegue pecar em paz. Se alguém está pecando em paz, sem ser acusado pela sua consciência, acredite, essa pessoa não é salva. Ela está enganando os outros e se enganando. E aí tem tantas pessoas que estão vivendo dessa maneira, usando dessas verdades bíblicas para distorcer e compactuar com o seu pecado para eles pecarem em paz. Ah, não, eu estou salvo, então eu posso pecar à vontade. Mas não é bem assim não, viu? Então, espero ter trazido um ponto de clareza nesse momento para você. Você que ficou aqui até o final, obrigado. E curte, comenta, compartilha, porque isso me motiva a continuar com esses vídeos. Valeu? Fique na paz, um forte abraço, com Deus.